Senhores, bom dia. Vou iniciar com vocês aí as explicações dessa semana, referente às páginas, a partir da página 15, 16 e 17 do seu livro. Vou pedir, por gentileza, que me acompanhem. Nós vamos estar continuando aí os nossos assuntos a partir da 15, primeiramente. Nós estamos tratando a respeito da independência da América Espanhola, tá? Eu vou pedir para vocês, por favor, acompanhem pelo seu livro aí para facilitar o nosso processo. Então, trabalhando nesse conceito referente à América Espanhola, nós vamos iniciar aí analisando a importância de um dos nossos personagens aí nesse processo de independência, que é Simão Bolívar, né? Então, Bolívar, ele é natural de uma família aristocrática de Caracas, né, que fica na Venezuela, e ele vai ser considerado um dos principais líderes no processo das lutas pela independência da América Espanhola, principalmente por ele ter liderado grupos de revolucionários, principalmente nos países Bolívia, Equador, Colômbia e Panamá, Peru e na própria Venezuela, que é o seu país de origem, né? Onde ele foi presidente, olha só, por 10 anos. A presidência dele durou 10 anos. Então, assim, a importância dele em si, eu até deixo gravado aqui para vocês poderem estar vendo, porque Simão Bolívar é mais que do que um personagem nesse processo de independência. Ele teve papel fundamental. Na realidade, o papel dele extrapola essa questão de presidencialismo. Então, está destacado nesse processo aqui, nessa parte que eu deixei gravada. A importância de Bolívar pode ser observada também no fato de ele ter sido representado aos pés da estátua de Nike. Eu vou voltar um pouquinho lá naquela imagem, só lembrando que quando a gente trabalha com história, os quadros, as pinturas, elas têm que ser analisadas porque é o que mostra para nós aquele processo histórico. Então, vou voltar lá no Panteão dos Heróis, lá na página 113, para vocês estarem analisando. Eu até deixei destacado aqui duas figuras que eu vou estar mostrando para vocês novamente aqui. Então, essa imagem aqui, o Panteão dos Heróis, ela traz muita informação para nós. De cara, a gente tem que analisar o primeiro plano da imagem, as vestimentas das pessoas. Nós não estamos falando de algo que aconteceu com classe pobre, né? Então, todos representados aqui, você consegue perceber que a elite, olha a roupa, olha a indumentária das pessoas. Vou dar spoiler aqui, a gente chegar lá, porque que eu deixei grifado de azul aqui. Dessa imagem toda, só tem essas duas figuras que eu circulei aqui, que são mulheres. Tá? Então, daí você já tira uma informação que nós vamos precisar também nessa explicação de hoje. Então, assim, nessa figura aqui, que foi retratada, aos pés da estátua de Nike, você tem lá a deusa grega que simbolizava a vitória. Então, ele vai estar retratado aqui aos pés dessa deusa grega que vai simbolizar as vitórias. Então, essa figura sentada aqui, Simão Bolívar, aqui, ó, Simão Bolívar sentada no trono aos pés da estátua de Nike, com destaque aqui. Então, você tem ele aqui como sendo uma pessoa que ganhou um destaque principalmente pelas suas iniciativas de libertação da dependência espanhola nesses países que foram citados. Então, ele tem um projeto político de unidade latino-americana. Essa unidade ele vai ficar chamado como pan-americanismo, só que não vai vingar, né? As ideias de Simão Bolívar não vão vingar, até mesmo porque ela vai encontrar resistência. Olha só, os povos dominados pela Espanha, de acordo com as suas identidades culturais em torno de diferentes países, cada qual com seu governo, então tinha a sua própria organização de Estado, cada um tinha o seu governo, então eles, já que estavam em processo de libertação dessa dependência espanhola, o que passava na cabeça deles é que eles se aliassem a Simão Bolívar, acabava que eles iam continuar dependendo, só ia mudar a figura. Então, assim, essa ideia de unificação, de pan-americanismo, pan significa tudo, né? Então, todo o continente americano reformulado aí, libertado dessa dependência espanhola, então eles acreditavam que se eles dependessem as ideologias de Simão Bolívar, eles iam ficar dependente dele. Então, não vigorou. Simão Bolívar vai continuar, né, seu processo de tentativa
de modificação do governo desses países, e ele vai tentar, olha aqui, ainda em 1826, Bolívar e seus aliados organizam o Congresso do Panamá. Isso aqui também é um evento histórico, porque o objetivo dele, olha só, estabelecer base do sistema de confederação e aproximar os países independentes da América Latina. Então, quando está falando de América Latina, você não está falando mais somente de países da América do Sul. Aqui inserido nessa América Latina, países de economia pobre, economia dependente, você já vai lá mais para frente, você vai chegar até lá no México. Tá? Então, México, América Central, América do Sul, aí você está falando de países da América Latina. Então, esse congresso no Panamá, a ideologia dele era reunir maior quantidade de forças. Só porque, olha só, mais uma vez ele vai encontrar resistências. As elites crioulas. Lembram que eram os crioulos? Eu havia comentado com vocês na postagem anterior, referente a quem eram os crioulos. Só revisando aqui, esse pessoal que veio aqui para a América eram europeus, a América do Sul. Então, esses crioulos não eram nada mais, nada menos que os descendentes desses europeus que vieram aqui para a América do Sul para poder provocar o processo de colonização. Então, a elite crioula, nós estamos falando de pessoas que têm uma condição financeira alta e eles são diretamente vinculados à Europa pela sua descendência, né? Então, você tinha nesse período aqui muitos crioulos disseminados no território sul-americano. Esse pessoal da elite crioula aqui, eles viam de forma negativa o projeto, porque, olha só, temiam uma grande confederação ameaçasse o controle da região onde eles viviam, porque eles dominavam. A local onde eles habitavam, eles tinham aquilo ali sob o seu poderio. E essa atitude poderia inviabilizar esse projeto de unificação da América. Então, as ideologias levadas até eles, as ideias de Simão Bolívar, não vigorou também com esse pessoal aqui, os crioulos, né, que não é nada mais, nada menos as pessoas que detinham o poder econômico e eram descendentes de europeus que viviam aqui na América do Sul. Nesses processos de independência, nós temos também outros personagens, que eram os negros, as mulheres e os indígenas. Essas pessoas, eles vão participar ativamente desses processos de independência, porém, eles não vão ser muito vistos nesses quadros. Aqui no cantinho, novamente, eu chamo a atenção de vocês para aquela figura lá do Panteão dos Heróis, lá na página 113 do seu livro, porque, igual eu já havia comentado no começo, não foi retratado pobre, não foi retratado quem era a classe trabalhadora na realidade. Esse quadro é um movimento que demonstrava somente a elite, quem detinha poder, a população branca na realidade. Então, dentro desse quadro aí, você tem os heróis, você tem os personagens da época que detinham poder, o dinheiro, a burguesia, só porque você não teve quem, de fato, trabalhou nesse processo de independência. Né? Então, quem que guerreava? Eram os brancos? Na realidade, não. Quem participava à frente dessas guerras está aqui, ó. Quem era o carro-chefe nesse processo de independência? Os negros, os mestiços, os camponeses tiveram grande participação nas batalhas e foram deixados fora da obra desse artista que foi Arturo Michelena. Por quê? Eles não tinham importância, vamos dizer assim, nessa época, eles não tinham importância, porque eles eram a parte pobre da história. Então, esses movimentos aqui, todos eles, esses movimentos de independência, foram criados pelos crioulos, porém, quem de fato participava das batalhas não apareceu aqui, só apareceu aqui quem fazia parte dessa elite. A pintura, novamente, aqui não evidencia também a participação feminina. Lembra que eu fiz o círculo lá em duas figuras? Eram somente as duas mulheres que foram representadas nesse quadro. Uma, que é essa que está logo... Vou voltar lá na página para a gente poder ver aqui. Deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar bem. Aqui, essa daqui é aquela que está em destaque no quadrozinho, que ela serve como representante somente de companhia, tá? Ela é uma figura que representa somente a companhia desses nobres. Todos os nobres tinham suas companheiras, então essa daqui vem representar como sendo companhia, e essa daqui
é uma figura simbólica que ela carrega a bandeira. Então, só apareceu essas duas mulheres, nada mais, nada além disso, certo? Deixa eu ir, voltar. Vixe, voltou demais. Deixa eu voltar lá na nossa página 17. 117, né? Tá aí, né? Então, assim, a imagem, ela por si só, ela já fala muito a questão do menosprezar tanto da figura feminina quanto da questão da participação que elas tiveram. Elas tiveram muita participação, porém não foi retratado. Então, pobre e mulher, pobre não foi representado de forma alguma, é mulher somente essas duas, mas como figura simbólica mesmo. Olha só, qual foi o papel, então, das mulheres nesse processo de independência? Grifei para vocês aqui novamente. Elas foram enfermeiras, mensageiras, espiãs. Olha só o exemplo, Policarpa Salavarrieta, por exemplo, vice-reino da Granada, atual Colômbia, frequentava as casas da família onde trabalhava como costureira. Ali ela ouvia as conversas a respeito dos planos de governo e levava essas informações para a tropa dos rebeldes. É lógico que alguém vai descobrir, e olha só, ela foi condenada ao fuzilamento. Então, ela exercia um papel literalmente de pombo-correio, né? Ela escutava e acabava reproduzindo aquilo ali e pagou com a própria vida. Então, elas tiveram um papel muito importante, só porque uma classe que foi menosprezada também nessa imagem. Outra que você tem, essa figura aqui totalmente masculinizada, que foi Juana de Padilha, ela foi representada, ela foi protagonista de várias disputas, mas ela não apareceu também. Nessa sequência, apesar da participação dos setores da sociedade, os benefícios da independência não foram distribuídos de forma equitativa. Quer dizer, todo esse processo de independência não foi igualitário. Os principais privilegiados foram os crioulos, que eu acabei de falar para vocês, e eles tornaram os senhores dos exércitos participantes, os chamados caudilhos, tá bom?